E uma coisa que chama muita atenção nos narcisistas é a inveja. A questão de ser uma pessoa muito incomodada com o sucesso dos outros. Eu não conheço o Cauã, mas pra mim é o seguinte, fez mal pra uma mulher, fez mal pra mim. São formas de te descredibilizar e te diminuir. Aí aos poucos, aí você vai, cara, tudo meu cabelo tá errado, minha roupa tá errada, tudo meu tá errado. Ele não tolera que o outro tenha algo melhor que ele ou que se destaque de uma forma. Nos bastidores do remake da novela Vale Tudo, um episódio tenso ganhou destaque. Cauã Raymond e Bella Campos se envolveram em uma discussão após o ator criticar a atuação de Bella para a direção da trama. Quando a atriz soube das críticas, ela procurou o ator para esclarecer a situação, mas o encontro levou a um confronto direto entre os dois. Fontes afirmam que Bella acusou Cauã de ser desrespeitoso, debochado e até agressivo, apontando um comportamento machista e inadequado. Como resposta, a atriz levou as questões ao setor de compliance da Rede Globo, responsável por mediar conflitos internos. E não parou por aí. Rumores indicam que outros membros da produção, como Humberto Carrão, também tiveram desentendimentos com Cauã, o que intensificou os atritos nos bastidores. O remake de Vale Tudo, que fez história nos anos 80 com seu enorme sucesso, agora enfrenta críticas não só pelo conteúdo da trama, mas também pelas dificuldades internas no convívio entre os atores. Enquanto a novela segue sendo exibida, o conflito nos bastidores continua a gerar especulações nas redes sociais, refletindo a tensão que toma conta do set de gravações. E neste vídeo vamos repercutir tudo isso, trazendo as opiniões da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que de alguma forma se conectam com os temas que têm tudo a ver com essa história. Já deixe seu like e compartilhe. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. O clima nos bastidores do remake de Vale Tudo esquentou de vez após uma discussão entre Cauã Raymond e Bella Campos. A atriz teria descoberto que Cauã fez críticas à sua atuação para a direção da trama. Em resposta, ela procurou o ator para esclarecer a situação diretamente. Mas, como o clima ficou tenso, Bella levou a questão ao setor de compliance da Rede Globo, que agora mediará o conflito. As tensões entre os dois, no entanto, parecem ser antigas, vindo da época da pré-produção da novela. Bella Campos já teria formalizado uma reclamação no compliance, dizendo que Cauã foi agressivo, machista e não cooperativo durante as gravações. Por exemplo, é uma das grandes personalidades que estabelece uma relação tóxica. Porque ele precisa que você fique mal para ele cada vez ficar melhor. O clima se deteriorou ao ponto de nem compartilharem cenas, refletindo o desgaste entre os dois. E não é a primeira vez que isso acontece com Cauã Raymond. Nos últimos anos, outras pessoas, como sua ex-namorada Mariana Goldfarb e até a atriz Luana Piovani, falaram sobre comportamentos problemáticos atribuídos ao ator. O abuso psicológico, eu acho que ele deixa mais marcas a longo prazo do que o físico, e eu acho que ele é justamente por isso, porque ele é mais difícil de perceber e ele vai acontecendo de maneira sutil no início, principalmente, mas ele já existe no início, e eu acho que ele vai escalonando. Desde coisas que são vistas também simples e aceitas pela nossa sociedade, como você não pode se vestir dessa maneira, a sua risada é alta demais, mulher tem que se comportar desse jeito, basicamente o seu jeito de existir no mundo tá errado. Para o narcisista não existe isso. Para o narcisista, o outro é obrigado a satisfazê-lo a todo tempo e de preferência a pagar por isso, porque ele é uma companhia absolutamente agradável, na opinião dele. E aí não importa se você vai se moldando para entrar em outros lugares, porque sempre vai estar errado. Porque a coisa é acabar, a coisa desse abuso psicológico é acabar com a autoestima do outro, é poder controlar o outro, é fazer com que o outro não se consiga mais... brilho próprio. É pedir licença para respirar. Eu posso respirar agora? Agora eu posso existir, agora eu posso emitir uma opinião, agora eu posso ir contra o que você está falando porque eu penso de outra forma, agora eu posso me divertir, agora eu posso estar com as minhas amigas que não são todas piranhas e não estão querendo você ou que não estão sentindo inveja, porque... Eu não conheço o Cauã, mas pra mim é o seguinte, fez mal pra uma mulher, fez mal pra mim.
Além disso, fontes internas da Globo indicam que outros membros do elenco também teriam se descontentado com a postura de Cauã, alicerçando as críticas de Bela Campos. Você acredita mesmo que tudo isso é só uma coincidência? Ou estamos testemunhando o colapso de uma imagem construída ao longo dos anos? Comente abaixo e não esqueça de deixar seu like e compartilhar, para nos ajudar a trazer mais alertas como esse. A novela Vale Tudo segue em exibição, mas os conflitos nos bastidores continuam a gerar repercussão nas redes sociais e na mídia, refletindo a tensão crescente entre os atores principais. Ambos interpretam os vilões da trama, personagens centrais que refletem a moralidade e os dilemas do bem contra o mal. No remake, Cauã interpreta César, enquanto Bela vive Maria de Fátima. Papéis que, na versão original dos anos 80, foram marcados por grandes nomes como Glória Pires e Carlos Alberto Richelli. Durante a promoção da novela, Cauã demonstrou entusiasmo ao descrever seus personagens, comparando-os a figuras como o cérebro e o músculo de uma trama repleta de estratégias e manipulações. No entanto, nos bastidores, a tensão entre ele e Bela parece ter crescido, especialmente após críticas à atuação da atriz que culminaram em uma confrontação. Bela Campos, conhecida por sua postura firme e por defender seus pontos de vista nas redes sociais, se mostrou disposta a enfrentar as dificuldades e a crítica pública. A atriz, que tem se destacado na mídia por sua inteligência e sucesso aos 27 anos, não hesita em responder aos ataques, seja no contexto profissional ou pessoal. Recentemente, surgiram novas especulações sobre a atuação de Bela Campos na novela Vale Tudo, especialmente após discussão nos bastidores com Cauã Raymond. As críticas à atuação de Bela Campos, que interpreta a vilã Maria de Fátima, geraram polêmica. Quem entende do assunto, analisa o trabalho, sabe que não é um bom trabalho. Não Sim, é um bom trabalho. Um papel muito grande. Não precisa nem comparar com Glória Pires na versão original de Vale Tudo, porque aí é covardia. Aí vira covardia. Mas se você analisar, faz de conta que você nunca viu a novela, e muita gente nunca viu mesmo, só de ver a interpretação, não tá boa, gente. Parte do público e profissionais defendem que a jovem atriz não está comprometendo a qualidade da produção. Embora o papel exija um caráter debochado e problemático, alguns acreditam que as críticas pesam mais pelo ranço pessoal do que pela performance em si. Vale destacar que o personagem de Bela não exige uma carga dramática profunda, o que pode justificar a recepção mista de sua atuação. A situação de Bela, que já havia enfrentado resistência em relação ao seu papel em Pantanal, levanta discussões sobre uma possível perseguição midiática e de colegas de elenco. Informações indicam que a Globo está ciente dessas críticas e avalia se há uma campanha de desinformação contra a atriz. A atriz, que já enfrentava rejeição por parte do público em relação ao seu papel como Maria de Fátima, demonstrou firmeza ao defender seu trabalho. De acordo com o jornalista Valmir Moratelli, uma outra fonte da produção da novela da Globo, deu detalhes de uma outra discussão entre os atores. Num dos primeiros dias de gravação, parece que o Cauã começou a querer dirigir a Bela, indicando a ela desde as marcações que deveria fazer até as intenções nas falas do roteiro. A atriz então o encarou e falou, abre aspas, sou igual mulher grávida, todo mundo quer dar conselho, mas só faço o que eu quero. O narcisista, ele tem uma necessidade de ser centro, de ser idolatrado. E eu acho que isso acaba construindo uma visão de si mesma de que ele realmente é grandioso. O narcisista, lembra aquela musiquinha, que eu não me lembro do autor, que era Quando Deus Te Imaginou, ele estava namorando. Essa música é mais ou menos, a gente lembra o narcisista, porque o narcisista acha que realmente Deus gastou um pouco mais de tempo e usou um pouco mais de material qualificado para construir aquela pessoa. A tensão entre Cauã Raymond e Bela Campos não é o único conflito nos bastidores de Vale Tudo. Recentemente, surgiu a informação de que Cauã também teria discutido com o ator Humberto Carrão, que interpreta um dos mocinhos da novela. De acordo com relatos, Humberto, conhecido por seu jeito carinhoso nos bastidores, teria tocado no braço de Cauã, o que resultou em uma reação negativa do ator. Em resposta, Cauã teria ameaçado partir para uma agressão caso a
situação se repetisse. Fontes revelam que Carrão, conhecido por seu comportamento afetuoso com os colegas de elenco, teria tocado novamente em Cauã, apesar deste ter pedido anteriormente que não fosse tocado. Cauã, visivelmente irritado, teria reagido com gritos e avisado que, caso a situação se repetisse, tomaria uma atitude mais agressiva. O Carrão é um cara boa praça, e você acha que haveria sim esse atrito entre Carrão e Cauã Raymond? Olha, eu nunca ouvi ninguém falar nada sobre o Carrão, nada de ruim sobre o Carrão. É lógico, gente, eu não tô comparando, pelo amor de Deus, não estou comparando. Mas é tipo um Tony Ramos que você nunca ouve ninguém falar mal. Entendi. Eu nunca ouvi ninguém falar mal do Carrão. Ele é sempre muito solícito, ele é sempre muito simpático, ele é sempre muito educado. Ele não força uma simpatia, sabe? Ele é uma pessoa bacana, ele é uma pessoa gentil, uma pessoa de berço, educada. Para começar a pensar numa personalidade narcisista, essa questão dessa arrogância é porque para eles são uma obra-prima. É quase como se tivesse assim, como se a gente for ver as obras-primas do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, eles se acham que realmente foram criados por um artista muito mais poderoso. Esses desentendimentos revelam a complexidade dos bastidores da novela, onde a convivência entre os atores nem sempre é tranquila. A situação entre os três atores tem gerado ampla repercussão na mídia e nas redes sociais, com especulações sobre o impacto desses conflitos na dinâmica do elenco. Nos bastidores da novela Vale Tudo, a confusão ganhou novos contornos quando a atriz Alice Wegman publicou uma foto em suas redes sociais com a legenda: "A delícia de trabalhar com quem a gente gosta", marcando colegas de elenco. A postagem gerou especulações de que se tratava de uma indireta a Cauã, alimentando ainda mais os rumores sobre desentendimentos nos bastidores. No entanto, Alice se apressou em desmentir essas alegações, esclarecendo que sua publicação não tinha a intenção de ofender ninguém, mas sim de expressar sua satisfação com o ambiente de trabalho. A situação foi ainda mais intensificada por uma queixa formal de Bela Campos, que teria procurado o compliance da Globo para relatar o comportamento de Cauã, acusando-o de atitudes machistas e desrespeitosas. A reclamação foi vista como uma violação das normas, já que, segundo as regras, questões sobre comportamentos dos colegas deveriam ser tratadas com a direção da novela e não diretamente entre os atores. Esses conflitos nos bastidores da novela levantam questões importantes sobre a dinâmica de trabalho no elenco e o impacto que tais desentendimentos podem ter na qualidade e no clima das produções. Ao mesmo tempo, surge o debate sobre o limite da postura dos atores em relação ao trabalho de seus colegas, questionando até que ponto é aceitável criticar publicamente a atuação alheia. A situação foi intensificada por informações de que Cauã Raymond teria dado conselhos sobre a performance de Bela e questionado a química entre os personagens Maria de Fátima e César, comparando-os com a versão original da novela. No entanto, até o momento, não há confirmação de críticas diretas de Cauã à atuação de Bela. Fontes internas indicam que suas observações podem ter sido mais comedidas. Em meio a essa tensão, surgiram rumores sobre a possibilidade de Cauã ser afastado de Vale Tudo ou até mesmo ter seu personagem retirado da trama. Recentemente, a ex-esposa de Cauã, Mariana Goldfarb, se pronunciou publicamente sobre seu relacionamento abusivo, fazendo críticas diretas ao comportamento do ex-marido e recebendo o apoio de milhares de internautas. As amizades viram um problema, a família vira um problema, todo o círculo social da pessoa que sofre o abuso, ele vai sendo minado. Pra você poder ficar isolada, sozinha e depender dele completamente. Não, porque no isolamento é mais difícil perceber sozinha. E tem uma coisa também, além de muito invejoso, o narcisista, ele faz você, ele depois que te conquista, ele começa a fazer com que você se sinta mal. Nada teu é tão bom, nenhum amigo teu é tão maravilhoso. Por quê? Porque ele quer que você veja que só ele é fonte da sua felicidade, que você não pode ser feliz sem ele. Você sabe, eu sempre soube que tinham coisas erradas. Eu sempre falei sobre isso também. Isso é uma coisa muito que me salvou. Eu sempre falei sobre isso. Só que eu não entendia direito se era assim,
se tipo, as coisas eram assim... Porque ao mesmo tempo tinha coisa muito boa. Aí se perde, é isso? Maqueia. Eu não sei mais te dizer se existe coisa muito boa. Porque eu não sei mais... Eu olhando de fora, eu começo a ver as coisas de outra forma hoje em dia. Então, assim, eu só queria dizer que o jeito que a gente é, o jeito que a gente existe, ele não tá errado. O jeito que ele não pode ser castrado, ele não pode ser minado, porque isso é muito sério, porque matar você enquanto identidade, se a gente perde a nossa identidade, a nossa essência, o que é? Nossa, aí como é que tem força pra sair disso? Porque destrói tanto que aí não consegue sair, justamente porque você tá tão sem força. Acho que tem eu acho que eu até falei sobre isso, tem uns últimos 3% de oxigênio tem ainda tipo que eu acho que chega que é o de sobreviver. Que é um momento assim, eu preciso de mim. Eu preciso de mim. Mariana, após o término, tem se fortalecido pessoalmente e se dedicado a apoiar outras mulheres em situações semelhantes. Então eu acho que pra mim, eu acho que pra muitas mulheres essa hora chega, mas eu acho que pra muitas essa hora não chega. As pessoas ficam muitos anos, às vezes a vida inteira. No passado era ainda mais comum, né? Muito pouco se falava sobre isso. Mas vivendo esse tipo de vida, onde você é só um apêndice do outro, onde você só serve pra... Tipo, é como se você fosse uma pessoa pra resolver tudo. Tem que dar conta de tudo, tem que estar tudo sempre muito impecável, tudo muito da maneira que o outro acredita. Porque que seja. A vida que importa é a do outro. É aquela coisa de estar na agenda do outro. Totalmente. E a mulher já tem... Veja bem, a gente já vem desse ocupa. Então, imagina. É um lugar que a gente entra, que cabe. Mas aí não cabe. E aí que você quer crescer profissionalmente, você quer crescer, expandir, você quer estudar. E aquilo vai virando um problema. Então você vai lutando pelo seu crescimento. Um relacionamento abusivo vai muito além da violência física. Ele é marcado por um controle psicológico constante, a crítica incessante, a diminuição do outro e a tentativa de moldá-lo de acordo com padrões alheios são ferramentas usadas para destruir a identidade e a autoestima. E aí você conta de uma coisa legal, li um livro legal, a pessoa não ouve o que você tá falando. São formas de te descredibilizar e te diminuir desde... Ai, nossa, esse cordão... Você não fica bem de verde, mas você também não fica bem de preto. Mas também não tá bom esse batom. E aí, aos poucos, aí você vai... Caralho, tudo meu... meu cabelo tá errado, minha roupa tá errada, tudo meu tá errado. Eu sou feliz demais, Nossa, isso da risada tá errado? A risada tá errada. A minha mãe conta que teve um namorado que falava pra ela: não pode rir em elevador porque vão achar que você tá rindo da cara das pessoas. Não pode rir em festa porque vão achar que você tá rindo. Não pode rir no cinema porque vão achar... Aí ela percebeu que, na verdade, a risada dela, a felicidade dela incomodava ele. Exatamente isso. E quanto mais você tá crescendo, se desenvolvendo, aquilo vai incomodando mais. Aquilo vai incomodando mais. E aí os abusos, eles vão escalonando. A vítima começa a acreditar que sua essência está errada e o ciclo de autocrítica e dependência emocional se instala. O abusador cria um ambiente onde a vítima se vê insuficiente, fazendo com que suas qualidades sejam percebidas como defeitos. Viver com alguém que nunca aceita o seu jeito cria uma sensação constante de inadequação. É muito chato se relacionar com um narcisista porque... ele é a autorreferência de tudo, ele é a autorreferência do que é bom, do que é maravilhoso, é uma arrogância muito grande, falta uma humildade básica, porque assim, todos nós, né, nós somos do gênero humano, né? Então assim, isso já equipara a gente de uma certa maneira com todos os outros seres humanos. E para o narcisista isso não existe, ele realmente é um privilegiado e que requer que todos os outros reconheçam isso e que paguem por isso. A dúvida sobre si mesma cresce e a busca por agradar o outro se torna uma obsessão. Com o tempo, a identidade da pessoa se desgasta, deixando apenas uma versão dela que tenta sem sucesso agradar
e encontrar paz. Quando se sai de um relacionamento abusivo, a fragilidade emocional dificulta o reconhecimento do dano profundo à própria essência. A pessoa pode acabar entrando em novos relacionamentos abusivos, repetindo padrões, até compreender o que a levou a atrair esse tipo de pessoa. Só ao entender esse comportamento é possível romper o ciclo e iniciar um novo capítulo. Muitas vezes, quem está de fora não entende a complexidade de sair de um relacionamento abusivo. As perguntas como, por que não terminou antes? Ignoram o impacto emocional profundo que essa decisão exige. A recuperação é longa e muitas vezes as vítimas nem conseguem perceber os padrões que se repetem, até entenderem o que as conectou a esse tipo de relação. O processo de cura só começa com essa compreensão, e a mudança verdadeira só acontece quando se reconhece que o foguete não dá ré. Após se libertar de um relacionamento abusivo, as cicatrizes emocionais permanecem e a pressão para superar minimiza o impacto real da dor. A recuperação é difícil e muitas vezes a pessoa acaba repetindo os mesmos padrões, entrando em relacionamentos abusivos novamente. Declarações de Cauã Raymond sobre o que considera a mulher perfeita geraram uma onda de críticas, pelo fato de que muitos internautas veem com maus olhos quando um homem exerce seu direito de escolha. Enfim, continuando. A superação de um relacionamento abusivo não é simples. Trata-se de compreender e processar a experiência, dando voz a quem viveu esse ciclo, para que outros também possam rompê-lo. Então, ele é muito natural que ele vá acabando, minando a sua autoestima. Ele se aproxima da pessoa porque acha aquela pessoa luminosa e ele quer aquela luz. É uma vampirização. O narcisista é um grande vampiro. Ele tá ali porque ele quer aquela luz que você tem, mas ele quer aquela luz iluminando ele. É como se você fosse um holofote. Nos últimos dias, surgiram rumores sobre um possível relacionamento de Cauã Raymond com uma dentista chamada Louia Watson. Embora as especulações tenham circulado por algum tempo, Louia confirmou o relacionamento, que teria durado cerca de 1 ano. Em um post, ela refletiu sobre a experiência, compartilhando uma citação de Kafka. Tive vergonha de mim quando percebi que a vida é um baile de máscaras e participei com o meu verdadeiro rosto. Louia comentou sobre o desencanto com a vida e a frustração de oferecer o melhor sem receber o mesmo em troca. Mas ressaltou que, apesar das ambiguidades, vale a pena ser autêntico. Além disso, ela tem compartilhado mensagens sobre relacionamentos tóxicos, sugerindo que algumas pessoas tentam escondê-la, mas alega que é tudo coincidência. Esse cenário adiciona ainda mais complexidade à imagem pública de Cauã, especialmente quando se considera o histórico de críticas e os rumores que o cercam. O caso gerou discussões intensas nas redes sociais, com muitos questionando a veracidade das informações e especulando sobre os possíveis desdobramentos dessa situação. O que você pensa sobre tudo isso? Comente abaixo, queremos saber a sua opinião e não esqueça de deixar seu like e compartilhar. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E eu gostaria de mandar um salve mais do que especial para nossa assinante premium do canal Tesouro da Mente, nossa querida Antônia Monteiro, que completou 3 meses como nossa assinante e já está no nível Platinum. Muito obrigado, Antônia. Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado, que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato.
Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. E acesse a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente.